Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para nossa aulinha de física elétrica gostosa com banana aqui. Eu vou falar isso para vocês duas vezes, um agora e no final. Então, galera, dá o like aí nesse negócio, porque se eu ver que vocês estão dando like, eu vou ficar empolgado para fazer mais vídeos. Então deixa o like. Ficou com dúvida? Comenta. Acho que algum amiguinho precisa desse vídeo. Manda lá para esse amiguinho, que a ideia é todo mundo conseguir ter acesso a isso, tá bom? É nóis! Bom, na última aula nós estávamos vendo que partículas carregadas interagem entre si através do seu campo elétrico. O campo elétrico ele era o responsável por fazer com que essas partículas conseguissem interagir uma com a outra. O resultado dessa interação é que surgia nessas partículas a nossa força elétrica. O que a gente precisa entender hoje é que não tem só uma partícula criando campo elétrico no meu espaço. Existem várias partículas. E sabendo disso, a gente precisa entender como calcular o campo elétrico criado em um determinado ponto por efeito de várias cargas ao redor dele. Vamos pegar a seguinte situação para conseguir exemplificar. Tem dois corpos carregados, cada um deles criando campo elétrico no espaço ao redor. Só que dessa vez, esses campos elétricos se sobrepõem. Isso quer dizer que em um mesmo ponto do espaço, você tem um campo elétrico que está sendo criado por uma carga e um outro campo elétrico que está sendo criado pela segunda carga. Quanto mais cargas que eu tenho ali criando o campo elétrico, mais vetores eu vou ter aparecendo naquele ponto para poder calcular. O que acontece agora nesse nosso exemplo é que esses dois campos elétricos que foram criados dessas duas partículas se somam, gerando um campo elétrico resultante. Como o campo elétrico é uma característica vetorial e possui módulo, direção e sentido, essa soma não pode ser uma soma algébrica, tem que ser uma soma vetorial, como nós já vimos lá na nossa aula sobre força elétrica com várias cargas. Então sim, aqui novamente nós vamos precisar usar a nossa lei dos cossenos. Mas professor, eu vi lá no me disseram que dá para fazer através da decomposição dos vetores, nos exercícios x e y, depois eu somo esses vetores e depois faço Pitágoras nele. Sim, dá para fazer desse jeito. Inclusive eu recomendo que você faça desse jeito quando você tem mais de dois vetores para conseguir fazer. Porque a lei dos cossenos ela serve para dois vetores, então você vai precisar fazer com dois. Se você tiver um terceiro, você vai ter que precisar fazer com o resultante desse com o outro, e assim até acabar seus vetores. É muito trabalho. Então, a dica principal, se você tiver mais de dois vetores, faz por decomposição. Se você tiver só dois vetores, você faz pela lei dos cossenos. Só para refrescar a memoriazinha de vocês, vamos lembrar como que funciona para eu fazer uma soma vetorial. Primeiro, eu desenho uma linha paralela ao primeiro vetor na ponta do segundo e depois eu desenho uma linha paralela ao segundo vetor na ponta do primeiro. O meu vetor resultante ele começa lá no meu ponto onde estão agindo os meus campos elétricos e termina no encontro dessas duas linhas que você acabou de traçar. E a expressão para calcular o meu vetor resultante é essa que está aparecendo. Campo resultante ao quadrado é igual ao primeiro campo ao quadrado mais o segundo campo ao quadrado mais duas vezes o primeiro campo vezes o segundo vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores. É legal aqui lembrar daquelas três situaçõezinhas em que essa lei dos cossenos fica uma coisa maravilhosa pra gente não ficar dando tanto trabalho. A primeira delas é quando o meu ângulo é 0 ou 180, porque aí fica só aquela soma algébrica bobinha lá. Então, quando meus dois vetores estão apontando no mesmo sentido, eu somo esses dois vetores, e quando eles estão apontando em sentido contrários, eu subtraio ele. Quando o meu ângulo entre esses vetores é de 90 graus, a minha lei dos cossenos se reduz só a um Pitágoras. E quando o meu ângulo é de 120 graus e os meus dois vetores são iguais, atenção nisso, os dois vetores têm que ser iguais e o meu ângulo entre eles tem que ser de 120 graus. Nesse caso, o meu vetor resultante ele é igual aos vetores que eu estou somando. Então, se um vetor é 5, o outro vetor também é 5 e o ângulo entre eles é de 120 graus,
o meu vetor resultante também vai ser 5. Vamos fazer um exemplo para conseguir fixar isso que a gente viu. Então, nesse exemplo, nós temos dois corpos carregados próximos que estão criando campo elétrico em um determinado ponto P. As distâncias desses corpos até esse ponto P são iguais a 6 centímetros. E o ângulo entre as linhas que ligam a carga QB ao ponto P e a carga QA ao ponto P é de 120 graus. Nós sabemos que um campo elétrico criado por uma carga positiva é um campo de afastamento. Isso quer dizer que o vetor de campo elétrico aponta no sentido contrário à carga. Já um campo elétrico criado por uma carga negativa é um campo de aproximação. Isso quer dizer que o vetor de campo elétrico aponta para a carga. Para conseguir desenhar o meu vetor resultante, a gente vai desenhar de novo uma linha paralela a um dos vetores na ponta do primeiro e uma linha paralela ao primeiro vetor na ponta do segundo. O meu vetor resultante vai desde o meu ponto P até o cruzamento entre essas linhas. E aqui, como um dado adicional, nós estamos no vácuo, onde a minha constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Vamos começar calculando o campo elétrico criado pela carga QA. Como a gente viu na última aula, o meu campo A vai ser igual a K0 vezes módulo de QA dividido pela distância entre a carga e o ponto P. Substituindo, nós temos isso que está aparecendo na tela para vocês agora. Isso aqui pode parecer um negócio muito absurdo, muito louco, mas vamos pouco a pouco para conseguir entender. Primeiro vamos tirar esse módulo daí. O que a gente diz sobre o módulo é que ele deixa tudo positivo. Então esse menos que está na frente do 12 vai embora. Só que o menos que está no expoente não vai embora. Então agora a gente vai distribuir aquele meu quadrado que está ali embaixo na distância, ficando 6 ao quadrado vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Aqui dá para dividir o 12 por 6, que vai sobrar 2 em cima, e o 10 a menos 6 com o 10 a menos 4, e vai sobrar 10 a menos 2 em cima. Agora pensa comigo, a gente sabe que 6 é 2 vezes 3, então a gente pode cortar esse 2 com o 2 de cima e dividir o 9 com esse 3 de baixo, então vai sobrar só 3. O meu 10 a nona é multiplicado pelo meu 10 a menos 2, que dá 10 a sétima, e o meu resultado fica assim, 3 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Para calcular EB, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que agora um pouquinho mais rápido, porque aí vocês já pegaram a manha. Então, EB é igual a K0 vezes módulo de QB dividido por DB ao quadrado. Quando substituirmos os valores, ficaremos desse jeito aqui. E tirando o módulo e já distribuindo o quadrado na distância, nós podemos ficar desse jeito. Lembra que eu falei que 6 é 2 vezes 3? Então agora, como temos 2 6 para poder dividir aqui, vamos pegar esses 2 3 desse 6 e dividir pelo 9. O 10 a menos 6 que está em cima divide pelo 10 a menos 4 que está embaixo e sobra 10 a menos 2 em cima. Agora 20 dividido por 2 e dividido por 2 de novo dá 5. E 10 a nona vezes 10 a menos 2 dá 10 a sétima, ficando 5 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Agora que a gente sabe qual é o valor dos dois vetores que estão agindo naquele ponto P, nós podemos aplicar a lei dos cossenos. E ela fica desse jeito. Campo resultante ao quadrado é igual a campo A ao quadrado mais o campo B ao quadrado mais 2 vezes o campo A vezes o campo B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Nós calculamos que o campo A é igual a 3 vezes 10 a sétima e que o campo B é 5 vezes 10 a sétima. O nosso único ponto aqui é saber qual é o ângulo entre esses dois vetores. E já adianto que não é 120 graus. A gente pode dizer que 120 graus é o ângulo entre as linhas que conectam as cargas e o meu ponto. Só que o meu ângulo entre os vetores é o complemento desses 120 graus, já que meia volta é 180 e eu já tenho 120 ali, aquele meu ângulo entre os dois vetores é igual a 180 menos 120, que vai dar 60 graus. Então a minha lei dos cossenos fica desse jeito que está aparecendo.
Aqui nós já vemos que 3 ao quadrado dá 9, 10 à sétima ao quadrado dá 10 à 14ª, 5 ao quadrado dá 25, e a gente já vai fazer uma conta aqui. Vamos pegar o 3 e multiplicar com 5, e o 10 à sétima com o 10 à sétima. E além disso, a gente já vai substituir o valor do cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Ah, mas professor, por que você não multiplicou o 2 com o 3 e o 5 que está ali? Exatamente porque o cosseno de 60 é meio. Se eu tenho 2 multiplicando e eu tenho 2 dividindo, não faz sentido eu multiplicar por 2 para depois dividir por 2. Então eu já posso cortar ele aí. Como todos os meus números que sobraram estão sendo multiplicados por 10 à 14ª, eu posso somar eles. Então 9 mais 25 dá 34. E 34 mais 15 dá 49. Então dá 49 vezes 10 elevado à 14ª. Se eu aplicar a raiz em ambos os lados, eu vou ter que raiz do meu campo resultante ao quadrado vai ser igual ao campo resultante. Já do outro lado fica a raiz de 49 vezes 10 à 14ª. Raiz de 49 é 7. Raiz de 10 elevado à 14ª é 10 à sétima. E tá aí o meu resultado. O meu campo resultante da soma vetorial desses dois vetores de campo elétrico é igual a 7 vezes 10 à sétima newtons por coulomb. Normalmente, os exercícios de vestibulares, nesse quesito que tem vários e vários vetores, eles não são complicados, tá bom? É mais uma questão de você olhar e falar, tá, esse vetor cancela com esse aqui, esse cancela com o outro e pronto. E aí no final você vai precisar fazer ou uma lei dos cossenos ou uma decomposição dos vetores. Bom pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu leio os comentários, eu quero saber o que vocês estão achando desses vídeos. Por favor, já deixa o like aí também no vídeo, que é aqui, em algum lugar daí. Se tiver algum amigo que não entende de jeito nenhum a soma de vetores, já mostra esse vídeo para ele. Qualquer coisinha dá um salve. Tenham bons estudos e um bom dia.